Agora vem cá. Um assunto importante que tem tirado o sono de muita gente. Falei ainda há pouco da live sobre dor de cabeça, que é hoje às 8 da noite. Tem gerado muita dor de cabeça na turma. É a dívida, né? Gente, dívida é um horror. Quem está endividado, com certeza está aí apavorado, não sabe bem como é que vai resolver isso. E a pandemia é uma das razões para esse desequilíbrio na saúde financeira, né? Os preços, a gente fica assustado, sofreram reajustes, as contas aumentaram, muitos consumidores relatam extrema preocupação, que reflete até na hora de dormir, na saúde mental. Então, para a gente colocar as contas em ordem e ter mais serenidade, lidar com as finanças de forma saudável, eu converso com a advogada Bruna Kussomoto, que tem dicas de renegociação para a gente. Seja bem-vinda, Bruna. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu é que agradeço a sua disponibilidade. Bom, tem gente com dor de cabeça porque está endividado. Tem gente que não dorme há dias porque está endividado. O que a gente vai fazer nessa situação, hein? Bom, gente, o primeiro ponto é aceitar que temos dívidas. E, segundo, analisar qual é o valor total dessas dívidas. Terceiro ponto, quais dessas dívidas são produtos essenciais, ou seja, luz, água, condomínio, e quais dessas dívidas têm a maior taxa de juros, como cartão de crédito e limite do cheque especial. Fazendo essa análise, e tudo que eu falo, análise não é em pensamento, tá, gente? Coloque numa planilha, escreva numa folha sulfite para vocês terem uma visão ampla de como está a situação financeira de vocês. Passou a ordem bonitinho de quais são as dívidas, quais são as prioridades que são dívidas essenciais e quais são as dívidas com maior juros, eu preciso entender o quanto que eu estou gastando na minha vida pessoal com a minha família. Ou seja, se eu tenho um custo de 2.000 por mês e eu recebo 2.300, será que eu consigo, desses 300, começar a guardar para negociar um valor lá na frente com desconto e pagamento à vista, que pode ser uma possibilidade? Ou eu consigo, além de guardar esses 300, economizar com alguma coisa, deixar de tomar Coca-Cola, por exemplo, tomar um refrigerante, comer fora. Tem muitas coisinhas que a gente gasta, tomar café na padaria, que a gente pode tentar economizar, porque se você for somar isso no final do mês, tem gente que gasta R$10, R$15 todo dia em padaria, com lanchinho da tarde, um pão de queijo. Se você totaliza, multiplica isso por 22 dias trabalhados, você simplesmente vai ver que você consegue economizar e juntar um dinheirinho para tentar começar a ter margem para negociar com os seus credores, ou seja, com o banco principalmente, que são as maiores dívidas, com a água, a luz, que eles estão parcelando, e talvez se pagar à vista consegue um desconto, ou seja, tirando juros e a mora. Então tudo isso é uma questão, por isso que eu sempre enfatizo aqui, vamos colocar tudo no papel para termos uma visão ampla da situação. E conforme eu vou ganhando, eu tenho que diminuir o máximo o meu custo, só pagar o que é essencial e tirar o que eu não preciso para sobreviver. Então, por exemplo, eu não preciso tomar café na padaria, posso tomar café em casa. Eu economizo muito mais. Mas é um hábito que a maioria dos brasileiros adora, um pãozinho quente que acabou de sair, né? É verdade. Agora, eu queria que você exemplificasse pra gente quais são as dívidas que a gente precisa pagar, que você falou que são as essenciais. Repete aí pra turma ficar bem atenta a tudo isso. Bom, dívidas essenciais, eu sempre brinco muito assim. Muitas pessoas falam assim, doutora, mas eu tô desempregado. O que eu pago? Eu sempre falo, o que é essencial? Essencial para quê? Para você ter uma vida digna. O que é vida digna? Eu conseguir tomar um banho, eu conseguir me alimentar, então uma conta de água, uma conta de luz, um gás. Por quê? Eu estando apresentável, com a minha saúde e limpeza, eu consigo me apresentar para o mundo, para as questões trabalhistas, para eu poder chegar numa empresa e fazer uma entrevista. Isso é essencial para a sua sobrevivência, pois se você se apresentar fedido, sem nenhuma limpeza, as pessoas, todo mundo sabe. A primeira coisa que você é um cartão de visita. Uhum. Então, o seu sorriso, o seu rosto, a sua roupa é um cartão de visita. O seu cheiro é um cartão de visita. E nós somos assim. Os seres humanos são assim. As empresas não são diferentes. Eles vão olhar e vão falar, olha,
Você tem que ter uma higiene, no mínimo, para você conviver com as outras pessoas. Perfeito. Então, por isso que eu falo que são contas essenciais. E quais são as dívidas que têm os juros mais altos? Bom, gente, juros mais altos sempre são os bancários, porque eles não têm o limite, né, para colocar juros. Eles podem estar acima de 1% e para 12%, 16%, tranquilamente, porque isso é permitido aqui no Brasil, tá? Então, juros de cartão de crédito é extremamente alto, 14% ao mês, 16% ao mês, dependendo. Juros do cheque especial. O cheque especial é uma armadilha muito grande, que a maioria das pessoas não entendem o porquê. E vou falar por que vocês têm que ficar esperto com o cheque especial. Quando você pega o seu extrato, tá lá R$100 mais R$20 disponível. Aí você fala, então eu tenho R$120. Não, você tem R$100 em conta e R$20 do limite do seu cheque especial disponível. Como você, às vezes, não tem nenhum tipo de conhecimento, pois ninguém te explicou o que é aquilo, você acaba achando que você tem 120 e acaba gastando 120. E o cheque especial é computado por dia. Então, quanto mais dias você não quita o seu cheque especial, mais você paga juros, tá? Então, essas duas dívidas são as dívidas mais caras que existem no mercado e são as mais utilizadas. Por quê? Porque é um crédito pré-aprovado. Eu não preciso apresentar condições, uma garantia para o banco me dar esse dinheiro. O banco já deixa lá disponível, então o risco é muito grande para o banco e por isso justifica os juros mais altos. Tá? Porque é muito mais fácil de vocês conseguirem. Então, tomem cuidado com essas duas dívidas, principalmente com o cheque especial. Se for utilizar o cheque especial, tente pagar o quanto antes, porque o cheque especial, se você... Vou dar uma outra coisa que quase ninguém sabe. Vamos supor que eu tenho um cheque especial de R$100. Você só usa 30. E você não paga. No outro mês, você teria que pagar esses 30. Ele vai comer de novo do seu cheque especial, os R$70 que sobrou. Então, vocês começam a ver qual que é a pegadinha do banco? É juros em cima dos juros e em cima do próprio empréstimo que você pegou. E aí, na hora que você vai olhar, triplicou o seu valor. Por isso que o cheque especial, eu entendo que é até mais perigoso do que o cartão de crédito. Mas coloca esses dois aí na lista dos perigos. Mas me dá 2 minutos e a gente volta, porque eu quero falar sobre como é que as pessoas devem renegociar essas dívidas, tá bom? Segura aí que a gente continua. Já já tem mais pra gente continuar aprendendo, porque eu falo, você é o nosso foco. Eu quero que você tenha subsídios para ter uma vida mais tranquila, uma vida cada vez melhor, né? Vamos voltar aqui com a doutora Bruna Kussomoto. Doutora, como é que a gente vai fazer para renegociar a dívida? As pessoas que estão endividadas, elas ficam até constrangidas, com vergonha de chegar no banco. Como é que é isso? Bom, gente, ninguém tem que ter vergonha de dever, porque acho que faz parte de uma situação tão caótica que nós estamos vivendo. A gente não pode se acostumar com isso, porque ninguém deve porque quer, né? Então, qual que eu acho que é a primeira coisa que deve ser feita? Tem o valor da minha dívida? Vou com quem negociar? Você vai até a sua gerente, tá? Você pode negociar pelo telefone ou por e-mail. Eu sempre gosto de negociar por e-mail, mas não faz diferença, tá? Hoje em dia eles já estão atendendo presencialmente, então vá, fale com a sua gerente e conte o que está acontecendo. Então, por exemplo, tive o meu contrato de trabalho suspenso, logo não estou recebendo um auxílio do governo, que caiu demais a minha renda. Então eu preciso dar uma carência nos meus empréstimos, ou preciso dar uma carência nos juros do meu cheque especial. Você precisa contar o que está acontecendo para o banco, tá? Porque senão o banco vai entender que você está inadimplente porque não soube se organizar financeiramente, e não por uma situação pontual, tá? Sempre demonstre que você sempre foi um bom pagador, e por isso mesmo, pela sua honestidade, você está indo antes mesmo até de dever ou se tornar uma bola de neve e expor o que está acontecendo. Segundo ponto, preste muita atenção a 2 dicas que eu vou te dar. O banco trabalha com juros, certo? Os juros, o que é? Estou contando, o banco ganha mais pela quantidade de tempo que você está devendo, né? Que você está deixando com o dinheirinho está com você. Quando você começa a dever, o banco começa a colocar o risco também nisso e começa a querer te cobrar o valor total do seu empréstimo. Então, ele para de computar praticamente, isso eles não explicam para vocês, tá? Todo aquele juros, se fosse até os 30 anos do parcelamento, por exemplo, da sua casa. Então, o que eu indico para vocês fazerem? Primeiro, faça isso. Se não conseguir suspender o pagamento ou as parcelas de 3 meses, 4 meses, tenta verificar 2 possibilidades. Primeira possibilidade, se existe a possibilidade de fazer portabilidade, ou seja, ir para outro banco. O banco
A paga o banco B e você fica com a dívida do banco A. E nessa dívida do banco A ali você coloca carência, vai começar a pagar em 4 meses, juros menor e tudo mais. Ou, segunda possibilidade, gente, que muitas pessoas estão falando assim, doutor, eu vejo muito que você dá de dica, mas eu não estou conseguindo, os bancos estão irredutíveis. Vão até o juizado especial e pedem uma audiência pré-processual. Não precisa de advogado, tá? Porque eu sei que quem está devendo muito mais tem condições de contratar um advogado. Então, vai no juizado e peça uma audiência pré-processual. O que é isso? O próprio juiz vai chamar o banco para falar, olha, vem aqui tentar negociar, não tem motivo para isso. Isso é algo muito bom. Ou até o Procon e o Serasa fazem esse tipo de negociação também. Vocês podem procurar essas duas instituições para tentar fazer essa renegociação. Só alerta uma coisa, verifique sempre se os juros que está sendo colocado nesse contrato de renegociação é maior do que os juros contratado, naquele contrato que você já está devendo, porque se for maior, talvez não seja o momento de renegociar ainda. E aí sim eu vou falar, procure um advogado. Por quê? Porque nesse momento vocês podem se enrolar cada vez mais, tá? Então tome muito cuidado com os juros e tem um negocinho no contrato que chama custo efetivo no contrato, tá? O que é isso? É o CET, olha aquilo, é o custo efetivo da taxa total do contrato, do tarifa total. Aquilo também que manda, então verifique se aquilo tá maior do que o contrato original. Se não estiver maior, se estiver igual, aí sim eu acho que é vantajoso. Tá joia. Eu vou abrir para as perguntas, já temos perguntas e eu volto daqui a 2 minutos para que você possa responder, tá bom? Doutora Aline Kussomoto continua respondendo a sua dúvida. Se você ainda não mandou, mas tem a dúvida, manda no 11 950 45 18 40. Mas vamos resolver a nossa vida aí. Quero todo mundo no azul, todo mundo mais tranquilo, dormindo bem, né? Bruna Kussomoto, temos já perguntas, doutora. Vamos lá ajudar a turma que está em casa? Então vamos colocar na tela, gente, todo mundo atenção aí, porque na verdade a dúvida de um é parecida com a do outro e se a gente presta atenção nas respostas a gente sempre se ajuda, né? Tô enrolando aqui para já ir para a tela para poder fazer a leitura. Agora sim. Como renegociar dívidas é o nosso tema e o Edu de Várzea Grande diz assim, lá no Mato Grosso. Muitas vezes recebo cobranças de coisas que já paguei, dizendo que serei negativado. Como evitar esse constrangimento? Bom, Edu, a primeira coisa que eu sempre acho importante, se você conseguir gravar a ligação, hoje os aparelhos de celular têm aquele gravar tela. Grave, tá? Por quê? Existe algo que o banco tem obrigação de tirar o seu nome da lista de cobranças, pelo menos até os 5 dias que você já pagou, tá? Que é o tempo que compensa o boleto. Se mesmo assim não der certo, você manda uma notificação. Notificação que eu digo é simples, liga na ouvidoria do banco, ou ouvidoria da loja que está te cobrando, pega o número do protocolo, pelo amor de Deus, isso é muito importante, o número do protocolo, tá? E faça a sua reclamação. Se mesmo assim isso continuar, entre no site www.consumidor.gov.br e faça a sua reclamação, tá? Ou no Reclame Aqui também, que é um site que tem sim retornos muito bons, e além disso, o próprio Procon, tá? Que eles dão multas administrativas. E caso contrário, fala assim, nossa, eu não tô aguentando mais, que eu já tive cliente que mesmo tendo tudo isso, ainda continuava com as ligações e em horários próprios, inclusive. Entre no juizado especial pedindo danos morais e com uma ação de obrigação de fazer, ou seja, de proibir deles te cobrarem, já que você já pagou e ainda você recebe uma indenização de danos morais por isso. Tá vendo só como é bom conversar com quem entende? Obrigada, doutora Bruna. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Sandra de Itu. Minhas dívidas viraram uma bola de neve e só ganho um salário mínimo. É possível pagar essas dívidas? Sandra, é sim, tá? O que eu vou te dizer? O porquê que é possível? Primeiro, você tem que entender o quanto você gasta e o quanto você recebe com o salário mínimo. Bruna, fica no 0 a 0 e às vezes nem dá para pagar. Verifique o que você tem de bens que podem ser vendidos para você começar a economizar. E não para pagar imediatamente, tá, a dívida. Para você vender, conseguir um dinheirinho. Então, assim, você tem alguma coisa para vender, um secador, um colar, alguma roupinha. Vai juntando esse dinheirinho, vai fazendo brigadeiro. Eu falo isso porque eu ajudo muitas pessoas. A gente tem um grupo no YouTube que é gratuito, tá, gente? Se vocês quiserem entrar, chama Superas Academic. É gratuito, a gente dá aula de assessoria financeira.
tá? Então a gente dá dicas. Como é gratuito, é por isso que eu estou falando, tá? É só entrar no YouTube e vocês vão entender. E lá eles dão várias dicas. Não tem só advogado, lá também tem pessoas, consultores financeiros, que eles podem ajudar pessoas que ganham um salário mínimo, sim, a pagar essa dívida. Apenas você precisa entender o quanto você gasta, se existem algumas coisinhas que você pode vender e até mesmo fazer brigadeiro, fazer alguma outra atividade extra, para no final conseguir juntar um dinheiro e tentar negociar à vista. Não fique desesperado e nem ansioso para pagar tudo na hora que você sai um dinheirinho, porque às vezes você perde o poder de barganhar, de negociar, tá? Então, prestem muita atenção nisso. Maravilha, gostei das dicas, gente. Renda extra, vamos pensar nisso. As revistinhas de maquiagem, de bijuteria, os brigadeiros, os bolos, isso tudo a gente vai se virando, né? Vamos tentar aumentar aí um pouquinho essa renda. Próxima e última pergunta, porque o nosso tempo já tá lá em cima. É do Marcelo de Araguaína, no Tocantins. Tenho dívidas nos cartões e quero pegar um empréstimo para quitar. Vale a pena trocar uma dívida por outra? Bom, Marcelo, essa é uma ótima estratégia, desde que, tá? O empréstimo que você for pegar tem os juros menor, tá? Do que os juros cobrados no cartão de crédito. Então, sim, é uma possibilidade, sim. Os empréstimos mais em conta são os empréstimos consignados. Por quê? Porque ele tem um menor risco para o banco, porque tira direto do seu salário, tá? Mas prestem muita atenção com o empréstimo também, os juros. E se você for pegar um empréstimo para dar algo em garantia, então, por exemplo, a sua casa em garantia, tome cuidado para ver se vale a pena, porque a partir do momento que você dá a sua casa, independente de ser bem de família ou não, você pode perder. Mas sim, é uma possibilidade, sim, para se livrar dos juros rotativos do cartão de crédito. Tá joia. Doutora Bruna, muito obrigada. Sempre uma alegria conversar contigo, sempre é bom aprender com você. Vou passar aqui os seus contatos, tá? Até a próxima. Obrigada. Olha, ela tá no Kusomoto Advogados, no Instagram, Kusomoto Advogados, ou pelo telefone 11 2295 2993. Um excelente advogado, uma querida.